No cenário atual, onde cada segundo e cada recurso conta, não basta mais apenas analisar o que passou e seguir 100% o planejamento que tinha sido previsto. É preciso ajustar a rota enquanto a operação acontece. Com o respaldo de quem vive a evolução da tecnologia, vamos discutir como a convergência entre analytics e modelos matemáticos avançados permite que empresas transformem dados brutos em decisões instantâneas, eliminando gargalos, maximizando eficiência no exato momento em que ela é necessária. O futuro da manufatura inteligente já é uma realidade prática e escalável. Seja bem-vindo a mais um episódio do Deep Talks, nosso podcast da Unisoma. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, no Spotify. Se estiver nos assistindo no YouTube, nos dê seu feedback, deixe um comentário, like, ative a notificação para novos episódios. Eu sou Adriano Tomás e estou com a minha amiga Mariana Barissa. Muito bom estar com você novamente, Mariana, neste novo formato hoje, fora do estúdio, mas com o mesmo propósito desde o primeiro episódio, que é a divulgação de conhecimento. Mariana, por favor, conte mais sobre o novo episódio, né, de hoje e quem estará conosco. Oi, Adriano. Olá, você também que está aí do outro lado. Espero que vocês estejam todos muito animados para o episódio de hoje, que é muito especial, que falaremos sobre otimização da produção em tempo real. Isso é muito bacana. E para isso a gente vai contar com dois convidados muito especiais e com muito conhecimento nisso. O Bruno Fraga, especialista de automação da ArcelorMittal Tubarão. Seja muito bem-vindo, Bruno. Muito obrigada pela presença. Obrigado pelo convite, gente. Muito bom. E o grande Fernando Marques, nosso analista de modelagem matemática aqui na Unisoma. Obrigada pela participação. Seja muito bem-vindo, viu, Fernando? Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite de participar. Esse momento de trocar ideia, acho que é muito valioso. Legal. Vamos fazer perguntas, então, já, começando com o nosso convidado externo, né, Bruno? E obrigado pela sua presença aqui hoje com a gente. Vai ser, com certeza, vai ser muito bom, né? A gente vai conhecer um pouquinho mais aí. E para quem não conhece, como funciona, né, o processo de corte de placas em uma siderurgia, você poderia explicar rapidamente como isso acontece e o que motivou a busca por essa solução mais inteligente e transformadora para a ArcelorMittal? Vou tentar explicar aqui, rapidamente talvez seja um desafio, né? Desafio. Às vezes a gente acaba às vezes se aprofundando muito no problema, mas eu vou tentar dar uma visão geral aqui de como funciona, como funcionava antes, né? E também o que motivou um pouco dessa inovação, né? Dessa mudança que nós fizemos aqui, né? Não sei para quem sabe, né, para quem não conhece, né, aqui na ArcelorMittal Tubarão nós somos uma siderúrgica integrada, né, nós temos aqui uma siderúrgica completa, né, desde a área da redução até a área de laminação, né, então a gente passa por todos os processos ali da siderúrgica, desde a área ali de fabricação de coque, sinter, altos fornos, aí depois na área da cearia nós temos ali os convertedores, onde a gente faz a fabricação do aço, a área de refino, a área de lingotamento, né, que é onde foi aplicado aqui essa metodologia, né, que foi especificamente na área de lingotamento de placas, né, e depois a área de laminação, onde a gente produz as bobinas aqui, né. Aqui em Tubarão nós produzimos, são dois produtos finais, né, uma são as placas e bobinas, né. Então as placas, elas já são consideradas um produto final nosso, a gente vende placas para o mercado, principalmente mercado externo, né? Então já é um produto que vai atender o cliente. E para o cliente interno, claro, né, a gente também fornece placas para o nosso laminador de tiras a quente aqui para fazer as bobinas. Então, né, como eu falei, né, esse projeto aqui ele foi focado na área de lingotamento contínuo. Como o nome já diz, né, o objetivo dele é lingotar as placas de forma contínua. Então, o que acontece? Na cearia, por exemplo, nos convertedores, a gente produz o aço, né, nas panelas lá, nós temos as panelas de aço lá, aço líquido, né? Por exemplo, eu tenho uma panela lá com 320 toneladas de aço líquido dentro dela, que ela precisa ser transformada em um produto. Então, eu preciso que esse aço líquido seja cortado em placas para serem destinados para os meus clientes.
Então, e cada cliente ele possui uma especificação diferente, né? Aqui nós produzimos diversos tipos de aço, né? A gente não produz só um tipo. Cada cliente tem um requisito diferente, uma qualidade química do aço diferente, um requisito dimensional diferente. E tudo isso está atrelado ao pedido do cliente. O cliente ele compra o que precisa para atender a produção dele, depois quando ele for transformar essa placa numa bobina, ou quando ele for transformar essa bobina num produto final dele, numa linha à frente, né, no laminador frio, depois para ser talvez estampada uma linha branca, ele tem os requisitos dele, tanto dimensionais quanto químicos, né? Então, uma parte desses requisitos é atendido pela cearia, por exemplo, lá no convertedor e nos refinos secundário, a gente, por exemplo, atende os requisitos químicos que ele exige do aço. E no linguantamento contínuo, a gente vai atender os requisitos dimensionais, por exemplo, largura, espessura e comprimento das placas. Então, o que acontece? Essa panela de aço, ele chega no linguantamento com aço líquido ainda. Eu preciso vazar esse aço na máquina de linguantamento para que ele solidifique, que ele passe por um processo de solidificação dentro da máquina para ser cortado lá no final em placas que atendam os dimensionais de cada pedido. Cada placa cada panela de aço que a gente fala aqui, né, ele é atrelado a um pedido do cliente. Ele tem os requisitos dimensionais de cada cliente e podem variar, cada panela tem requisitos diferentes. O único momento de corte é depois dele solidificar? Depois não, antes na forma isso não acontece? Não acontece. A máquina de linguantamento contínuo ela é uma máquina, ela é curva, né? Ela faz uma curva, é uma máquina gigante que ela faz uma curva e o aço solidifica dentro dela. Quando eu corto a placa lá no final desse processo, ele já tem que estar totalmente solidificado. Porque imagina que o processo de solidificação, ele é de fora para dentro. Eu vou solidificando, imagino que eu vou solidificar uma placa de aço ali, ele começa lá em cima totalmente líquido, e ele vai formando a pele e vai solidificando até chegar no núcleo da placa. Porque quando eu chego lá no final, eu não posso cortar, porque se ele tiver líquido no centro ainda, ele vai vazar, né? Imagina que o aço realmente é líquido, entendeu? Não tem essa opção. Ele tem que sair lá no final pronto já. Então, é o momento em que eu dou a dimensão da placa, no corte no final do linguantamento. E nesse momento eu já tenho que atender ao que o meu cliente deseja, porque diferente de outros processos, por exemplo, subsequentes, em bobina, que eu consigo, por exemplo, numa bobina, num processo de laminação a frio, eu consigo emendar 2 bobinas, é possível, mas eu não consigo emendar 2 placas de aço. Se eu cortei menor, não tem jeito. Ou se eu não atendi ao pedido do cliente, se ele não aceita aquela placa menor, ou eu vou tentar realocar ela para um outro cliente, ou esse aço vai ser perdido. Assim Perfeito. como maior, tudo bem, maior eu consigo cortar uma placa. Eu fiz uma placa de 12 metros, mas o cliente aceita ela de 10. Ok, eu corto, mas eu perdi 2 metros. Eu não perdi ela inteira, mas eu ainda assim perdi 2 metros de aço. E perder 2 metros de aço, quando você está falando aqui de não é 2 metros de aço, por exemplo, se eu perder 2 metros de aço uma vez no mês, ok, tudo bem, não estou perdendo muito. Mas se eu perder 2 metros de aço 10 vezes no dia, eu estou perdendo 20 metros de aço. Então, e nós estamos falando aqui, na usina aqui, de 3 máquinas de linguantamento contínuo operando o tempo todo, cada uma com 2 veios. Então eu produzo 2 placas ao mesmo tempo em cada máquina de linguantamento contínuo, então eu tenho 6 veios, e nós estamos falando aí, vamos falar aí, operando numa capacidade plena aí, de uma placa saindo a cada 2, 3 minutos. Então qualquer perda pequena, quando anualizada e eu somado essas pequenas perdas, pode me dar um retorno significativo no final do ano, entendeu? E então, pensando... Ai, perdão, pode continuar. Não, pode perguntar.
Não, é porque quando a gente fala de metais, né? Ah, ele veio líquido. Eu entendo que pela sua fala a gente não consegue simplesmente pegar aquela placa e derreter de novo para reutilizar. É como se Até fosse. possível. Existem retornos por exemplo, placas que são cortadas, elas retornam para o processo, elas retornam como sucata, elas voltam para o convertedor, mas isso é uma perda. Entendeu? Querendo ou não, tudo que volta para o processo, eu vou gerar uma perda, nem que seja uma perda térmica depois, eu estou reprocessando o material. É um material que o que eu vendo aqui, eu vendo tonelada de aço para o cliente. Se eu tenho uma tonelada de placa ali que não foi para o meu cliente, eu estou deixando de ganhar dinheiro. Ok, eu posso recuperar uma parte disso depois. Mas eu deixei de vender, deixei de atender o meu cliente. Eu posso, algumas vezes, se eu não atender totalmente, eu posso precisar vazar uma outra corrida para poder atender esse cliente. Gera mais custo. Gero mais custo, exatamente. Eu posso não atender os prazos que foram negociados com o cliente, tem todo um impacto, né? Consumo de energia, emissão de CO2 também. Tudo isso. Fora a questão da composição química também, né? Você acaba perdendo. Você tinha feito uma placa para atender aqueles requisitos e agora ela virou sucata e aí perdeu-se a história da qualidade do material. E ela volta, quando ela volta como sucata, entendeu? A qualidade química dela não importa mais, eu vou ter que reajustar toda a qualidade química daquela corrida, vou ter que gastar liga novamente para poder reajustar a qualidade, vou ter que lingotar ela de novo, todo o processo tem que ser refeito, né? E pensando em toda essa complexidade, né, que o Bruno trouxe de também diminuir essas perdas, já que a gente tem ali uma produção em tempo real, Fernando, quando vocês começaram a trabalhar lado a lado com a ArcelorMittal, o que mais chamou a atenção nos desafios que vocês iam encarar, né? Como é que vocês iriam gerar um impacto de grande valor na operação, pensando em todas essas barreiras, né, que o Bruno trouxe? Bom, primeiramente, obrigado. Olhando para o aspecto, quando foi feita a motivação que fez o Bruno procurar a Unisoma, né, para desenvolver uma aplicação de otimização em tempo real para resolver o problema de corte de placas, a gente tem que entender que já existia ali por detrás uma aplicação que utilizava métodos heurísticos para resolver esse problema, né? Então, só que pelo que o Bruno trouxe ali para a gente, esse método heurístico muitas vezes retornava uma solução que para o operador e para quem está ali na sala de controle, essa solução não era aderente à expectativa do que estava planejado. E isso gerava muito acionamento do pessoal da operação, contestando essa solução. E também tem toda essa questão das placas que iam para condicionamento e precisavam retornar para o processo porque não atendiam a expectativa do pedido, né, para o cliente. Então, e também, lá. Fernando, só um ponto aqui, o otimizador que a gente tinha antigamente, ele não nos dava uma solução ótima, entendeu? Às vezes ele me dava uma solução que, como eu falei, não é que a solução dele me perdia 5 metros de aço a cada vez que ele rodava, 2 metros, é que muitas vezes ele me dava a solução que perdia 200 milímetros de aço, 100 milímetros, 300 milímetros, que eram pequenas perdas que às vezes passavam despercebidas no processo, mas que acumuladas ao longo do tempo eram expressivas, entendeu? Legal você falar isso. É legal trazer, Bruno, porque às vezes o pessoal que está assistindo fica com essa dimensão, né, de quanto que é uma perda e o quanto que é significativo. Você está falando que perdas até consideradas pequenas, né, para uma precisão, uma tecnologia de precisão que vocês têm, o quanto isso já é de fato grande, né? Então, sim. A gente vai falar um pouquinho de como que vocês olham para isso agora, mas é bem interessante. Fernando, quiser concluir, meu cara? Porque o que acontece? Essa solução esse otimizador que eles tinham,
como era uma sequência de passos, que nessa sequência de passos você não tem uma visão do todo, né? E aí, dentro dessa, como você não tem essa visão do todo, ele não consegue explorar todas as possibilidades. E quando o Bruno entrou em contato com a gente, foi muito no aspecto que ele estava fazendo uma pesquisa, olhando na literatura, alguns problemas de placa que tinha um solver que a Unisoma utilizava, né? E aí ele entrou em contato já, a Unisoma tem uma parceria com a MT de longo prazo, e ele trouxe esse problema para cá, para a gente entender e ver a possibilidade de atacar, de resolver essa dor, né? E aí o modelo matemático que nós desenvolvemos tem também uma série de complexidades, que é você trazer todas essas regras operacionais que estão no processo que o Bruno trouxe, da questão do resfriamento do aço, do tamanho do corte, porque eu tenho pedidos com tamanhos específicos, onde que realiza o veio, onde que eu vou realizar esse corte. A placa, ela tem que ser até um determinado peso, se for maior que aquilo, não suporta. Então, tinha toda essa questão de restrição. As prioridades, porque quando o otimizador ele é acionado dentro do que a gente chama de eventos, uma série de eventos que vão acontecendo no processo, que geram distúrbios, perturbações no sistema, como, por exemplo, troca de panela, eu preciso trocar uma válvula, eu tenho processo de extração de todo o aço ali que está no veio. Então, tudo isso vai gerar uma zona de defeito no aço. E eu quero minimizar essa zona, vamos dizer que eu quero minimizar a perda de aço bom. E minimizar a perda de aço bom diz respeito a eu alocar essa zona de defeito dentro de uma placa, de modo que eu consiga excluir essa zona de defeito e aproveitar o máximo de aço bom que eu posso mandar para atender meus pedidos depois, meus processos seguintes. Né? Fernando, o que você está trazendo, então, para a gente colocar aqui, existe o planejamento, que é todo o planejamento de cortes, todo o planejamento vindo da demanda, aquilo que tem, né, um cronograma, e tem agora, né, o que você está trazendo, que é essa operação, e aí desculpa o trocadilho, mas é no quente, esta sim é no quente, né, de fato, e você tem ali esta operação, e isso trazendo insumos para o modelo também te dá informações para tomar decisão, essa é a ideia, né? Isso. O que acontece? Dentro de uma estrutura de modelos de otimização que podem ser aplicados dentro de uma indústria, eu tenho um nível, que é o nível onde que eu tenho o planejamento e programação da produção, eu tenho acima desse nível o nível de corporativo da cadeia de suprimentos, como que eu vou fazer o atendimento dos meus pedidos, mas abaixo desse planejamento de produção, eu tenho essa camada, que é o nível 2, que é a otimização em tempo real. Então, e o resultado dessa otimização em tempo real, ela envia os resultados para o nível 1, que é o sistema de controle. E aí é no sistema de controle que vai efetuar, de fato, os cortes, mas olhando para o target, para o alvo que foi calculado nesse problema de otimização que a gente abordou ali junto com o Bruno, junto com a ArcelorMittal, né? E aí, essa otimização, por conta de estar no nível operacional, ela tem que rodar muito rápido, questão de 3 segundos. Esse foi um desafio muito grande, porque a gente tem que receber os dados de entrada do nível acima, fazer todo o cálculo de otimização com todas as possibilidades de corte para aqueles pedidos, né, devido àquele evento que aconteceu durante o processo de lingotamento e trazer como solução essa solução ótima, que são os tamanhos ótimos para as placas que vão ser cortadas. É legal você falar isso porque o problema de corte é um problema muito conhecido, muito estudado, né? E a gente já conhece, nós que fizemos graduação ali, estudamos isso, né? Trabalhamos com isso, o Bruno também deve estar já cansado de ouvir falar disso, mas qual que é, percebendo aqui a história toda que vocês comentaram, qual que é a novidade mesmo
que busca toda essa parte da operação, é essa coleta ali de dados inteligente, essa questão toda automatizada mesmo, para trazer a melhoria até o último momento, antes do corte ali, a definição mesmo. E isso é muito interessante vocês trazerem para a gente. Eu vou até aproveitar o gancho aqui e perguntar, né, para o Bruno como que Adriano, você... Pode falar, Fernando. também, porque a área do que o Bruno atua ali dentro da MT, ela estava muito preparada em termos de tecnologia para fornecer todos esses insumos para desenvolver essa aplicação, esse modelo matemático. Não, é bom você ter falado isso, porque é também um desafio, né? Quando você tem um cliente com uma preparação, com este cuidado, a solução tende a se encaixar ali de uma forma muito mais coesa, muito mais aderente ao problema, né? E tudo bem se isso não estiver pronto, a gente também tem experiência nessa linha de ter que refazer esse processo, de ajudar o cliente, né? Ajudar as indústrias a prepararem este cenário, né? Mas, como você falou, Fernando, né? Isso é muito importante. Esse ponto aí que o Fernando tocou realmente foi um ponto que ajudou a gente bastante, né? Aqui nós começamos em 2019, né? Nós começamos o processo de migração dos sistemas de nível 2 das máquinas contínuos. Então nós fizemos em 2019, nós fizemos a migração da máquina 2, depois em 2022 e 2023 nós fizemos a máquina 3 e depois a máquina 1. Então nós atualizamos todos os nossos 3 sistemas, as máquinas, e equalizamos eles, porque eles eram totalmente diferentes, né? Aí, a partir desse momento, nós começamos a enxergar novas possibilidades de aplicar novas técnicas, entendeu? Abriu novas portas para a gente. E esse foi até um ponto que na época lá do projeto, do desenvolvimento, eu insisti muito com o Fernando, né? Eu falei, cara, eu preciso de uma solução que se integre totalmente ao que a gente tem de sistema hoje. Porque eu estou lidando ali, eu não quero mudar a forma como o operador trabalha. Eu não queria inserir um sistema a mais para ele ficar acompanhando, para ele usar. A ideia não era essa, né? Era que o sistema se integrasse com o que a gente tem, da forma mais tranquila possível, dando a performance necessária. Foi um outro ponto que, igual o Fernando falou, eu insisti bastante, né? Não é um planejamento de longo prazo, nós não estamos lidando aqui com um otimizador que o cara clica no botão, vai tomar um café, volta 15 minutos depois, se rodou ou não rodou, não importa, o cara pode esperar. Aqui não, aqui o cara abriu a panela, o otimizador tem que rodar e tem que dar um resultado para ele. Em tempo real, e tem que dar um resultado, entendeu? Eu não tenho a opção de não dar um resultado, mesmo que não seja a solução ótima, mesmo que, ok, o otimizador não encontrou um resultado, eu vou perder aço, vou perder um pouco de aço. Eu tenho que dar um resultado porque o operador tem que cortar. Quem vai dizer o que o operador vai fazer, o que ele vai cortar, é o nosso sistema. Então, se o sistema não falar nada, ele fica perdido. Ele vai ter que fazer a conta na mão. Ele vai ter que fazer conta na mão, entendeu? Vai ter que usar uma planilha Excel, vai ter que, numa correria ali de meia hora, de 40 minutos, que a gente demora para ligotar a panela, ele vai ter que fazer tudo manual. E aí perdeu foco, perdeu tempo e esse processo vai atrasar. Pode perder qualidade, pode fazer... É complicado. Perfeito. Eu ia te perguntar, Bruno, justamente sobre isso, né? Que depois que o sistema entrou em solução ali, em operação, tudo, que mudanças que na prática você já citou uma, né? Mas quais outras mudanças práticas você sentiu ali no dia a dia, né? E o que vocês esperam ali daqui para frente? Também pensando nesse contexto de analytics, imagino que vocês estão pensando ali talvez em terminar algumas coisas, ainda mais em relação ao corte de placas. O que tem para frente aí? O que você está vendo? Um dos principais ganhos que nós tivemos foi a apropriação do modelo, tanto pela nossa equipe aqui, a equipe que cuida do sistema de nível 2, quanto pela equipe da metalurgia, que define as regras e restrições. Porque o modelo anterior ele era extremamente complexo e difícil de dar manutenção. Ele era um modelo que vinha rodando aqui na planta já há 20 anos, que foi sendo mexido ao longo desses anos por diversas pessoas e no final ninguém tinha um conhecimento completo dele. Então agora, como nós refizemos o modelo, documentamos, discutimos com a metalurgia, discutimos com a operação, nós tivemos a oportunidade de revitalizar o modelo, tanto nas regras e tudo, como dar conhecimento de como ele funciona para todo mundo. Então isso foi um ganho importantíssimo para a gente, e
durante esse processo, nós tivemos a oportunidade também de inserir alguma inteligência a mais no modelo, que foi principalmente um estudo analítico que o pessoal da metalurgia fez em paralelo para definir uma tabela, que é uma tabela para geração de placa de estoque, por exemplo. Tem determinadas situações que realmente eu não consigo atender o pedido do cliente. Então, para isolar aquela região de defeito, igual o Fernando falou, eu vou precisar, por exemplo, gerar uma placa de estoque. O modelo anterior, o que a gente tinha antes, eu simplesmente gerava uma placa de estoque para que eu conseguisse isolar o defeito, não importasse o tamanho dela. Era uma placa que ia para o pátio para ser posteriormente reaproveitada. Tá. O que nós fizemos agora, não. Nós introduzimos uma inteligência a mais no modelo, que eu gero uma placa de estoque, mas eu quero gerar uma placa de estoque num comprimento que eu tenha uma maior probabilidade de aproveitar essa placa o mais rápido possível em outro cliente. Fantástico. Então, nós já vimos que o modelo ele já conseguiu dar uma flexibilidade para a gente, para a equipe da metalurgia, para a gente poder atuar na geração da placa. Antigamente, a gente delegava essa função simplesmente para o nosso sistema de reaproveitamento. Ele falava, sistema de reaproveitamento, agora esse problema é seu. Eu resolvi meu problema aqui, agora você encaixa essa placa em outro cliente aí de alguma forma. Agora não, nós estamos tentando atuar já num passo anterior. Eu já estou tentando facilitar o trabalho dele lá depois. Eu sei, com base no meu histórico, que placas dessa dimensão, desse tipo de aço, se eu produzir uma placa com 7 metros, é melhor do que eu produzir uma placa com 5. Eu vou poder vender ela de uma forma muito mais fácil. Então, o otimizador ele leva isso em conta na hora de encontrar uma melhor solução. E isso é uma melhoria que, por exemplo, hoje essa é uma tabela que nós fizemos hoje, ela está uma tabela estática lá no nosso otimizador. A nossa equipe aqui de metalurgia já enxerga uma possibilidade, por exemplo, da gente aplicar alguma metodologia em cima desses dados para que de alguma forma eu conseguisse construir essa tabela de forma dinâmica. Porque hoje ele precisa calibrar essa tabela manualmente. Aí, por exemplo, ele me procurou outro dia e falou, cara, Bruno, seria interessante se eu conseguisse aplicar, não sei, algum machine learning, alguma IA em cima dos nossos dados históricos aqui, para que eu pudesse gerar as minhas placas de estoque de forma dinâmica para que eu consiga alocar elas de uma forma mais fácil. Legal. Então, a gente já está enxergando possibilidades de, às vezes, evoluir o nosso modelo, poder dar um passo a mais já. E é bom quando o modelo tem essa possibilidade de entrar para essa parametrização, ser construída dessa forma, isso ajuda muito. Né? Você não tem que reconstruir, né? Você só aproveita o que está feito, isso é muito bom. E é importante que todo esse processo de construção dessa aplicação, ela foi feita e sendo aprimorado com o tempo. Então, no primeiro momento, a gente trouxe ali, com as necessidades do Bruno, um modelo que fazia o atendimento dos pedidos, cortavam as placas no tamanho ótimo, conforme os pedidos, se não conseguisse, tinha todo um critério de prioridade de como cortar a placa, para depois, no segundo momento, ele trouxe essa possibilidade de inserir essa árvore de tomada de decisão, onde que, baseado na composição química da placa, eu tinha a minha probabilidade de aproveitamento conforme o tamanho da placa de estoque, né? Legal. E depois, num terceiro momento, a gente fazia um planejamento de corte, onde que era apenas do comprimento, a gente trouxe a possibilidade de fazer um corte fazendo a troca de largura da placa também. Então, tem esse processo ele vai aprimorando, é contínuo. As regras de negócio, as regras operacionais sempre têm possibilidade de melhorar, e é um ciclo contínuo, né? Uhum. E é interessante isso que vocês trouxeram, porque principalmente na fala do Fer, né? Porque
O Bruno falou que vocês já tinham uma ferramenta, né, que trazia essas decisões, mas eram soluções boas. A gente precisava de uma solução ótima, porque essas perdas pequenas iam acumular no final, e aí é como você já falou, né, no total ia ser uma perda muito grande. E me admira muito a questão do tempo, porque quando a gente muda os modelos, né, a gente sai de uma heurística e vai para o modelo exato, o tempo tende a aumentar. E ali vocês ganharam um tempo, né? Vocês conseguem rodar e já colocar em operação. E aí, pensando nisso, vou direcionar uma pergunta aqui para o Fernando. Pensando em outros segmentos, né? Você consegue ver essa ferramenta de operação em tempo real sendo utilizado para tomar melhor decisão assim dentro das empresas? Com Porque certeza. aqui a gente está falando da MT, que já tinha os dados muito bem estruturados, não tem os dados muito estruturados, e já estão pensando, inclusive, em evoluir, né? Com certeza, qualquer indústria do setor químico, do setor metalúrgico, onde que eu tenho uma operação e eu tenho sensores ali coletando dados o tempo todo, isso é uma mina de diamantes, né, de processos decisórios que podem ser implementados ali, de operações em tempo real, seja em fornos, seja em reatores químicos ou trocadores de calor, onde que você quer ter uma minimização do consumo de energia ali entre os trocadores, tudo isso é cheio de possibilidade. Então, é uma questão de automação industrial que tem muita possibilidade, tem muito mercado para ser explorado nesse sentido. Maravilha, pessoal. O papo tá bom, o papo foi ótimo. Infelizmente, nosso tempo hoje acabou. Nosso episódio, vou ter que agradecer a participação aí, principalmente do Bruno. Bruno, pelo seu tempo, pela disponibilidade. Muito obrigado. Obrigado pela parceria, né? E obrigado, de fato, por ter participado com a gente aqui. Foi muito bom. Fernando, também, muito obrigado e espero que vocês voltem para falar ali de outros assuntos aí relacionados com estas inovações e essas melhorias que vocês vão desenvolver ao longo dessa parceria aí, que já vem de longa data e ela está já rendendo frutos ali, então já agora, né? Já estamos aí com alguns anos aí com essa parceria, mas está sendo um produto, né, uma solução muito boa ali e a gente espera mesmo que vocês evoluam nisso e tragam novas soluções aí, novos cases para a gente, tá bom? E espero que você também tenha gostado do episódio e a gente fica aqui aguardando os seus comentários. Clique no like, siga o nosso podcast no YouTube, no Spotify. Também estamos nas redes sociais. Fernando, Bruno, por favor, se quiserem fazer uma última consideração. Não, só agradecer, obrigado pela oportunidade, gente, foi um ótimo papo, poderia ficar aqui horas falando sobre isso. Com certeza. 30 minutos mais uma vez, faço rápido demais. Mas muito obrigado pelo convite. A gente que agradece. Bruno, obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigada, realmente. E no nosso site a gente tem um link que você pode ter acesso a todos os Deep Talks até hoje, tá? Pode deixar seu comentário, sua sugestão, a gente lê tudo, a gente leva tudo em consideração e a gente está aqui sempre para melhorar e evoluir com os nossos clientes, né? Obrigada por nos ouvir e obrigada novamente aos nossos convidados, tá? Foi muito rica a conversa e como o Bruno falou, dá vontade de ficar aqui um tempão, né, conversando sobre isso. Muito obrigada, pessoal. Maravilha. Eu quero só deixar um recado para vocês aproveitarem que a Mariana comentou. Aproveite nossa página, temos vários artigos publicados, inclusive temos um artigo, um case da ArcelorMittal, que vocês acabaram de ouvir, falando sobre a IA na siderurgia, né, esse papel decisivo para alavancar também práticas ESG. Esperamos vocês até o próximo. Um abraço, pessoal. Muito obrigado a todos. Obrigada. Obrigado.